Olha só que pergunta intrigante. Se Jesus é Deus, quando ele orava, ele estava falando com ele mesmo? Pois é, essa é uma daquelas questões bem complexas da teologia. Mas tem uma análise fascinante que traz uma resposta. E uma resposta bem direta, viu? Vamos mergulhar nisso e entender qual é. A pergunta em si parece simples, né? Mas, nossa, ela mexe com as estruturas da fé. Pensa bem, se Jesus e Deus são um só, então as orações dele seriam o quê? Um diálogo interno? Isso cria um paradoxo, um verdadeiro nó na cabeça, que desafia tudo o que se pensa sobre a natureza da divindade. E a resposta que essa análise traz, sem fazer curva nenhuma, é sim, isso mesmo. A oração de Jesus era de fato uma maneira de falar consigo mesmo. Mas calma, antes que isso soe estranho demais, existe uma lógica bem poderosa por trás dessa ideia. Vamos entender direitinho como isso pode fazer sentido. Sabe, essa coisa de falar sozinho não é nada de outro mundo. Pelo contrário, a psicologia inclusive tem um nome para isso, solilóquio. É aquela ferramenta que a gente usa às vezes, sem nem perceber, para organizar os pensamentos, para processar as emoções. Então, a proposta aqui é bem ousada. E se a oração de Jesus fosse na verdade uma espécie de solilóquio divino? E olha que interessante, essa ideia não é só uma viagem da psicologia moderna, não. A chave para entender isso, segundo essa análise, está lá nas próprias escrituras. A Bíblia parece que já nos dá uma pista, um precedente, sabe? Mostrando um exemplo do próprio Deus tendo um tipo de diálogo interno. E onde está esse exemplo? Lá em Gênesis. Logo depois do dilúvio, o texto é super claro, diz assim: Deus disse em seu coração. Para quem fez essa análise, isso é a prova. É o monólogo divino, uma conversa de Deus com ele mesmo. E esse é o precedente bíblico que meio que abre a porta para a gente poder entender a oração de Jesus sobre uma nova luz. Ok, então com esse precedente bíblico na manga, a análise volta o foco para Jesus. Porque, para entender as orações dele, a gente precisa primeiro entender quem ele era. E a chave para isso, de acordo com o apóstolo Paulo, está na sua dupla natureza. E aqui a gente chega no ponto central da questão. Duas naturezas completinhas existindo juntas numa só pessoa. Pensa nisso. Jesus era, ao mesmo tempo, 100% humano e 100% Deus. Como humano, ele deu o exemplo, inclusive orando ao Pai. E como Deus, ele era a própria manifestação física do divino. Uma coisa não anulava a outra, elas coexistiam. O apóstolo Paulo, aliás, explica isso de um jeito brilhante. Ele descreve como Cristo, mesmo sendo Deus, se esvaziou, assumindo a forma de ser humano num ato de humildade. Essa passagem é a peça-chave para a gente entender como o divino conseguiu operar dentro dos limites da experiência humana. E isso, claro, inclui oração. Tá, então, como é que a gente junta todas essas peças? A dupla natureza, o solilóquio... Bem, é agora que a análise nos leva para a sua conclusão principal. Um modelo que une pai e filho como uma pessoa só. A conclusão do argumento é basicamente esta: Deus é um único ser, um espírito pessoal e onipresente. E esse ser único se manifesta de jeitos diferentes, como pai na dimensão celestial e como filho aqui na dimensão terrena através de Jesus. Ou seja, não são pessoas diferentes, mas sim duas manifestações da mesmíssima pessoa. E para essa ideia que é bem complexa, fica mais fácil de pegar, a fonte usa uma analogia muito boa do nosso dia a dia mesmo. O autor diz o seguinte: olha, eu sou filho, sou pai e sou avô. E isso não faz de mim três pessoas diferentes. O ponto aqui é muito claro, Uma única pessoa pode ter vários papéis, várias manifestações, sem precisar se dividir em várias pessoas. Então vamos só recapitular a lógica do raciocínio. Tudo começa com aquela pergunta sobre a oração. Aí a resposta muda a perspectiva, tratando a oração como um solilóquio. Isso se apoia num precedente lá da Bíblia, é explicado pela dupla natureza de Cristo e no final tudo se encaixa naquele modelo de uma única pessoa divina com múltiplos papéis. Percebe como um passo leva ao outro? E no fim das contas, tudo nos leva a esta reflexão final. Se na nossa própria experiência, aqui como seres humanos, uma única pessoa consegue ter múltiplos papéis ao mesmo tempo, ser pai, filho, profissional, por que seria tão impossível que um modelo parecido se aplicasse ao divino? É uma pergunta que fica ecoando, Mesmo depois que a gente para de falar sobre o assunto.